pouco, né, sobre, por favor, os irmãos que quiserem interromper sobre acrescentar alguma informação sobre o que eu estiver falando, por favor. Presbítero Ademir, presbítero Sérgio e outros irmãos estão à vontade, tá? Interromper para dar continuidade no estudo aqui. Na semana passada a gente conversou sobre a cidade de Éfeso, né? Vocês lembram do mapa? Essa cidade, ela fica num ponto estratégico da Turquia, que estava na época, né? Onde os mercadores da região começaram a se centralizar os poderes econômicos, sociais nessa cidade. E essa cidade chegou até quase 500 mil habitantes, ou seja, era uma cidade próspera, né? E ela começou ao mesmo tempo, né, começou a crescer, imagina, os souvenirs, essas lembranças, né, que eles tinham da cidade, eles começaram a vender. E começou a virar um comércio geral, e uma cidade começou a crescer muito, isso foi muito importante, né? E depois, a gente, uma cidade próspera, né? E depois, quando o apóstolo Paulo, pela terceira vez, ele foi nessa cidade, ele ficou lá durante 3 anos, criou um vínculo muito forte com essa cidade, porque ele começou a criar algumas congregações na região, ficou por 3 anos ali. E ele criou um vínculo muito forte pelos irmãos da fé que ajudaram lá. Agora vamos imaginar, o cristianismo começando a chegar lá, Éfeso começou a ter uma mexida geral, né? Imagina no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, acontecer coisas típicas, né? A gente vai notar que começa a ter as alterações sociais. E lá tinha os mesmos problemas que tinham as cidades atuais, né? Tinha também desemprego, umas pessoas que gostavam, né? Tinham grande poder aquisitivo, e tinha o pessoal pobre também. E ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, com essa carta que a gente vai destrinchar um pouco, ele conseguiu tocar na vida de cada um deles. E essa cidade começou a ter muitos problemas, muitos conflitos, né? E imagina, e ao mesmo tempo começou a ter muita feitiçaria. Já tinha, né? Porque não tinha um direcionamento sobre algumas doutrinas, e o apóstolo Paulo, quando ele chegou lá, ele começou a colocar doutrina. Começou a falar muito de Cristo para as pessoas e houve muitas conversões ali. E com isso começou a ter os conflitos, né? Imagina, todo mundo ali começou a queimar os livros, jogar fora os souvenirs. E foi uma igreja que começou a ter ação direta do Espírito Santo ali. Ali foi muito bom. E essa carta de Éfeso, o apóstolo Paulo escreveu, ele estava preso em Roma e escreveu essa carta. Essa carta, ela tem dois focos muito importantes, né? Uma sobre exortação sobre a igreja e o direcionamento que a igreja tem que ter também. E ele, nesse período, ele teve que, imagina, preso, fez essa carta, pediu para Áquila e Priscila, o nome parece feminino, mas parece que pelo original é Priscila, né? Os dois amigos dele deram continuidade nessa igreja, e quem levou essa carta, e parece que virou-se uma carta itinerante, não ficou só em Éfeso, né, na igreja, ela começou a circular nas regiões ali, né? Nas congregações das regiões. E com isso a igreja de Cristo começou a crescer de uma maneira grandiosa. E Tiquira foi um desses responsáveis de levar toda essa carta para as igrejas, para as congregações das cidades circunvizinhas. E depois que o apóstolo Paulo ficou preso um bom tempo, quem tomou conta lá foi o Timóteo, né, que foi o sucessor de Paulo. Isso foi muito importante, ele conseguiu transmitir tudo aquilo que
que o apóstolo Paulo sabia, através de Cristo, o Timóteo conseguiu dar sequência. E Timóteo também, depois que Timóteo não estava mais cuidando dessa igreja em Éfeso, quem cuidou dessa igreja foi João. Ele ficou um bom tempo, e depois que ele ficou um bom tempo, ele também cuidou da mãe de Jesus. Olha só a sequência, né? E Jesus Cristo sempre estava presente nesses sermões do apóstolo Paulo. Agora vamos falar um pouco sobre a carta dele, né? De acordo com a teologia, por gentileza, os estudiosos têm uma base teológica melhor que a minha, né? Maior. Se vocês quiserem entrar em detalhes ou falar alguma coisa, por gentileza, tenham vontade, tá? Só uma colocação, querido. A Priscila era uma mulher mesmo, tá? Era uma mulher, uma casal. A esposa de Áquila. Uma das primeiras mulheres a trabalhar na igreja, porque antigamente a mulher não tinha tanta liberdade assim. E ela, não tinha nenhuma, né? O apóstolo Paulo chega a dizer que ela era preciosa como trabalhadora da igreja. Tá bom, obrigado pela informação, porque exatamente isso. Nesse período, eles não colocavam o nome das mulheres, né? Exatamente. É isso? Foi uma virada de chave, né? Exatamente, eu achei até estranho, por isso que eu achei que fossem os dois amigos, mas não, era um casal mesmo. Amém. Obrigado pela informação. Ok. E, de acordo com essa base teológica, né, eles consideram essa carta do apóstolo Paulo como a carta suprema de Paulo. Deu a impressão que o apóstolo Paulo ele colocou muito sentimento nessa carta. Ele falou muito diretamente aos irmãos em Cristo. E essa carta foi escrita nesse período, né, entre 60 e 62 depois de Cristo, na cidade de Roma. Por isso que eu li ali, né, eu li algum termo, estava escrito que eram os amigos Priscila e Áquila, tá ok? Então, como eu já tinha comentado, né, o pastor Kiko, ele que levou essa carta a toda as circunvizinhanças, né, da cidade. E essa carta ela dizia que esse encorajamento e consolo aos irmãos em Cristo. O gostoso foi sentir que o apóstolo Paulo está preso, está detido, está isolado, né? De acordo com os termos daquela época, eles fizeram justiça com o apóstolo Paulo. A palavra justiça, às vezes a gente entende, né, que é fazer o revide com a pessoa. A palavra justiça, na realidade, ela significa abraçar e isolar. Por isso que quando acontece algum tipo de delito, vem a justiça, pega ele, isola e protege. Essa é a diferença. E o apóstolo Paulo, fizeram justiça com ele, né? De uma maneira bem estranha, mas deixaram ele isolado. Mas mesmo assim ele conseguiu transmitir o amor que ele sentia pela cidade de Éfeso. De acordo com o contexto bíblico, a gente vai estudar primeiro a parte de primeiro versículo de Efésios, né? Ele diz, primeiro versículo, Efésios 1:1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Uma coisa interessante aqui, né, que ele mostrou a identidade dele, né? Primeiro, Éfeso 1:1. Ele mostrou, primeiramente, a fidelidade, né, que ele tinha com Deus através de Jesus Cristo. E a ação do Espírito Santo na vida dele também. Ele escreveu exatamente o que Cristo autorizou e mandou ele escrever. E eu achei interessante aqui, nesse primeiro versículo, que ele se declara um homem e colocou a identidade dele, né? Eu, Paulo, é meio complicado dizer isso, ele colocou aqui, né? Ou seja, ele não tinha medo da verdade. Por quê? Pela vontade de Deus, imagina o link, né? A ligação que ele tinha direto com Deus a respeito disso. A ação do Espírito Santo na vida dele, escreva essa carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso. Aí ele faz uma citação
eu senti um pouco emotivo a parte quando ele começou a falar isso, né? O povo que é fiel por estar unido com Cristo. Hoje nós podemos encarar as nossas igrejas que têm e levam o nome de Cristo, uma igreja unida. Uma igreja que não é um povo unido, é uma família. Existe uma diferença, né? Um povo é bem abrangente. Uma família é ligada muito à intimidade, né? Ao que você está fazendo, como você está. E ele quis dizer exatamente isso. O povo estava unido. A igreja estava unida. Por isso que ele criou essa ligação direta, né, com o povo de Éfeso. Isso foi muito importante para o crescimento da igreja da época. Falando sobre a fidelidade, a identidade de Paulo, né? E o envio aos cristãos e fiéis. Interessante que existia algumas divergências doutrinárias entre as congregações. E o apóstolo Paulo ele conseguiu ser direto e objetivo em relação a essa carta, do que ele escreveu. E uma das partes muito importantes que ele começou a escrever, e eu andei notando, foi a partir do 3. Existe um termo utilizado na língua portuguesa que é prolixo. O prolixismo ele significa, em termos assim, chulo, né? Um termo bem simples. É uma pessoa que fala muito e não diz nada. Eu não posso dizer nada porque acho que também estou incluído nessa, né? Existem pessoas que às vezes têm essa dificuldade de organizar o raciocínio e dar sequência nos assuntos. E o prolixo, na época, era bem... acho que não tinha esse nome, mas ele era conhecido. A pessoa que falava muito e não dizia nada. Isso é muito comum, né? Às vezes, algumas citações na televisão, principalmente, alguns líderes religiosos, né? Eles falam, políticos principalmente, né? Eles conseguem envolver a pessoa emocionalmente através desse prolixismo. E o apóstolo Paulo, de acordo com os ditos, né, da teologia, o apóstolo Paulo foi o contrário de prolixo, prolixo. Ele foi muito sucinto e objetivo quando ele fala sobre Efésios de 1:3 a 14. Imagina uma pessoa destrinchar ou desenvolver um tema sem perder o foco principal. É difícil. De acordo com as nossas linguagens, a gente se apoia nas vírgulas, né? Tem um termo, a gente fala, vírgula, começa do termo. E o apóstolo Paulo ele conseguiu falar, escrever todo esse assunto sem, vamos dizer assim, um termo nosso, sem respirar. Imagina aquela pessoa, às vezes, começa a falar muito. Deixa eu ver qual que acaba. Tá na curva, por favor. E o que acontece? Naquela época, o apóstolo Paulo ele conseguiu destrinchar de Efésios 1:3 ao 14 os termos que realmente o Espírito Santo tinha tocado nele. Dá a impressão, é uma palavra um pouco pesada para nós que somos cristãos, né? Mas ele entrou num êxtase espiritual. Ele chegou a tal ponto que ele começou a falar tanta coisa que o Espírito Santo estava falando e Jesus Cristo estava tocando no coração dele, que ele usou todos esses termos. Isso foi muito importante. E eu vou tentar destrinchar algum desses termos, desses trechos, desses versículos. Conseguiu pegar? Opa, acabou. Não deu tempo. Tá. Então os irmãos podem... Desculpa, a bateria estava fraca e acabou exatamente isso. Eu fiz algumas anotações resumindo
Efésios de 3 a 14. O 3, ele fala principalmente das bênçãos e os agradecimentos de Deus pela vida de Éfeso. Ele foi bem objetivo. Ele conseguiu, através desse versículo, falar sobre esse amor que ele tinha diretamente com essa igreja. E essa igreja, ela cresceu a tal ponto que durou, me parece, 100 a 150 anos, depois ela fechou. Porque o ponto doutrinário dessa igreja começou a ser muito abrangente, não teve um direcionamento. E ele agradeceu a Deus por, naquele momento, a igreja de Éfeso está em perfeita forma, né? Doutrinária. Depois do versículo 4, a gente pode falar, ele fala um pouco da criação de Deus e o agradecimento que nós temos que ter sobre a criação de Deus. E o versículo 5, falamos sobre nós sermos filhos escolhidos de Deus, um privilégio. E naquela época, isso 60 depois de Cristo, vamos imaginar qual é o período. Ele já se sentia alegre por existir um povo fiel a Deus e fiel a Jesus Cristo, ao que ele deixou. E ele declarou nessa carta que o povo de Éfeso era um povo escolhido, era um povo que foi guardado por Deus para aquele momento. O 6, ele fala um assunto muito importante, né? Sobre louvor ao amor de Cristo. O louvor, ele tentou entrar aqui entre louvor e adoração. Eu tenho uma visão um pouco sistemática em relação a isso. Quando falamos assim, louvor, às vezes eu quero enxergar horizontal. É quando nós estamos ensaiando aqui, um passando informação para o outro, mas em união pelo que Deus quer das nossas vidas. Isso no louvor. Em Salmo 33:3 está dizendo, né, que nós devemos cingir. Cingir no termo é ter cuidado, ter o aprimoramento, né, do louvor a Deus. Por isso que a gente se prepara, a gente ensaia, a gente tem uma confraternização em relação ao louvor. Isso é muito bom. Aí vem louvor e adoração. O apóstolo Paulo, naquela fase, ele falou sobre louvor e adoração. Eu vejo, como eu disse, sistematicamente, o louvor horizontal e a adoração vertical. Quando nós estamos reunidos aqui ensaiando, nós conversamos, né? Questionamos um outro, participamos, damos ideias, isso é gostoso. Mas quando chega no ponto de adoração, é vertical, é você e Deus. Não adianta eu ficar do lado de alguém para, com o louvor da pessoa que está do meu lado, ela subir e eu também. Não tem como. A gente está tentando criar uma situação empírica, né? Existe, mas é difícil de explicar. A pessoa que está adorando a Deus é muito individual, é muito particular a sua vida com Deus. E se você não tem preparo espiritual, a sua adoração não vai ser perfeita como deveria. Às vezes a gente nota que não agrada a Deus. Às vezes o nosso louvor, algumas vezes, o nosso louvor não passa do teto. Uma vez eu ouvi uma citação de um pastor que eu achei um pouco pesada, né, para nós os músicos participantes do louvor. Ele disse o seguinte: a partir do momento que você quer se mostrar no louvor e adoração, você está pedindo para Deus ficar na porta da igreja te ouvindo. Ou seja, Deus não vai ouvir. Uma vez eu tive uma experiência muito, muito gostosa com Deus, né? Me direcionou em relação a alguns assuntos. Eu me preparei numa igreja para tocar, pessoal fera, só professores, só músicos profissionais, e eles enviavam as músicas uma semana antes, com as partituras,
pegar a partitura, eu tinha que entender o contrabaixo, ensaiar, para chegar na quarta-feira, está tudo correto. Eu tive uma semana que eu falei, eu vou fazer o melhor que eu posso para Deus. E eu fiquei muito feliz. Em relação ao louvor, eu quero ser o primeiro, né? Contrabaixo, fazer acontecer, né? E quando eu estava chegando na igreja, eu não esqueço que foi um dia de chuva, né? Deixei o carro no estacionamento, estava chegando na igreja, o pastor e a esposa dele estavam na porta. Fui cumprimentá-los. E quando eles me viram, né? Ela falou assim para mim, você é um dos adoradores hoje? Eu falei, amém. Ele também falou, né? Pegou na minha mão, ela me abraçou tudo. E falou assim, olha, tenho certeza que você vai ser um adorador nas mãos de Deus hoje. Gente, eu despedi deles e fui até o altar, né, que eu ia tocar. Eu me senti derrotado. O maestro que ensaiou a semana inteira a música perfeita, a música para ficar no top, sabe? Dos músicos, tecnicamente, tudo. Eu senti que foi um momento que Deus falou para mim, maestro, esqueça o velho homem, que hoje eu quero um adorador. E eu tive que pedir perdão para Deus. Quando eu subi no altar, eu pedi perdão. Deus, me perdoa, eu estou preparado. O Senhor vai me usar. E me usou. Foi uma das melhores participações que eu tive. Ou seja, nessa fase, o apóstolo Paulo já estava questionando, né? A diferença que existe entre o louvor e o adorador. A adoração é muito forte. A adoração é uma consequência do seu júbilo, da sua maneira que você vive diariamente. E isso é muito importante. E a soma desse resultado, com certeza, chega a agradar os ouvidos de Deus através da sua adoração. E outro assunto também, no versículo 7, liberdade por amor da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando foi crucificado, venceu, chegou, saiu do céu, veio à terra e foi até o Seol, né? O inferno. Ele venceu a morte. Hoje nós temos a fé que nós podemos viver com Cristo eternamente. Isso traz para a gente uma liberdade, né? Uma sequência de vida, uma liberdade de conhecer e viver melhor o amanhã. Isso foi muito importante quando o apóstolo Paulo mostrou isso, o amor direto que ele sentia e o valor de renovação de vida através de Cristo, do que ele deixou. O versículo 9 fala sobre a sabedoria que nós temos que ter para com os irmãos, para a convivência da igreja. 9. A esperança que nós temos de viver unidos em Cristo, através do amor dele, a partir do momento que a igreja começa a ter uma aproximação mais um do outro, um começa a orar pelo outro, um começa a viver o problema do outro, é a tal do amor fraterno, né? É sentir o que o meu irmão está sentindo e tomar essas dores dele. Isso ele citou aqui, que nós temos que ter esse amor cristão na igreja. Versículo 10, ele fala um pouco sobre o plano de Deus para nós, da salvação. Deus é dono de tudo, Ele cuida de tudo, e tudo que Ele faz através dos irmãos fiéis em Cristo é para o crescimento da obra e os desígnios que Ele sempre colocou nas nossas vidas. Isso nós temos que dar continuidade nessa esperança. Louvores a Deus, a gente já conversou um pouco sobre isso. Versículo 11. A união do povo de Cristo. O povo não consegue ter união. Um grupo reservado, um grupo delimitado com alguns objetivos, tem sim.
pode criar-se um amor. Aí nós pensamos entre nós aqui, né? Nosso amor de Cristo. Nós temos que viver em união. Viver confraternizando um com o outro em relação ao amor de Deus na nossa vida. Isso é um reflexo do que Deus quer das nossas vidas. 13, ele fala um pouco sobre a promessa e a esperança. Nós temos um amanhã mais palpável, né? Por quê? Nós temos fé em Cristo. Nós começamos a conhecer um pouco a vida de Cristo, lendo, observando alguns detalhes, e notamos, né, que se a gente se esvaziar um pouco do nosso coração, do que nós temos, do que nós somos, nós temos certeza que o amor de Deus começa a vasculhar, né, o nosso coração, e Jesus Cristo começa a tomar conta. E aí as coisas começam a acontecer. A gente começa a ter um foco na vida, um direcionamento. E isso é muito importante para os nossos dias. Um dos grandes privilégios que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita entre nós. Ele está entre nós. E ele nos direciona. Ele nos mostra, às vezes, dias de dificuldades, né? Dias de problemas, de angústia, às vezes, né? Somos seres humanos, todos nós passamos por isso. O Espírito Santo que nos consola. Existe um termo usado na Bíblia, que o Espírito Santo ele prescruta o amor de Deus, a vida de Deus. O que é prescrutar? Às vezes algumas mães, né, chegam para o filho e falam assim: coloca a blusa porque você vai ficar com frio. Ela consegue entender o que o filho vai sentir. E o Espírito Santo é mais ou menos nesse sentido. Ele sabe o que Deus quer. Ele sabe os planos dele para as nossas vidas. E ele consegue, o Espírito Santo consegue atuar na nossa vida de uma maneira grandiosa. Mas de que maneira? Nosso coração se está vazio de algumas coisas que a gente deixa guardar no nosso coração. Oi? Só uma colocação para ajudar aí, né? Colaborar com a palavra aí, meu querido, é o seguinte. Em Joel capítulo 2, diz o Senhor: e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Interessante, né? A profecia do Espírito Santo, que acontece, que é cumprida em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, naquele dia, no dia de Pentecostes, né? Pentecostes significa 50 dias depois de Jesus ter assunto aos céus. Essa profecia se cumpriu. E tinha pessoas de todos os lugares. Tinha pessoas de Éfeso, enfim, de toda a região, da Turquia, da Galácia, de Corinto. Estavam todos lá reunidos. Né? E quando o Espírito Santo veio, né, sobre todos, inclusive nas mulheres, nossos filhos e nossas filhas. A Priscila foi uma das que estava lá e aceitou Jesus. Já era convertida, né? Etc. Levava o evangelho para lá, etc. Quando o apóstolo Paulo chegou, etc. Né? Ele fala, anos depois, o apóstolo Paulo vai pregar lá em Éfeso, etc. Já conhecemos Jesus. Quem pregou para vocês? Aí fala, alguns varões que vieram do dia de Pentecostes. Olha só que interessante, como nada é por acaso. Né? Então, algumas pessoas pregaram, etc. Só que eles não conheciam o Espírito Santo. Eles conheciam apenas a mensagem do judaísmo que Deus enviaria seu filho, etc. E eles aceitaram a palavra, aceitaram Jesus. E o apóstolo Paulo pregou para eles, foram batizados com o Espírito Santo. Né? E aí Priscila e Áquila acabou ficando com Paulo. E a profissão deles eles eram artesãos, faziam cabanas, tendas. Né? Então, por que facilitou o serviço deles e a missão? Porque eles eram itinerantes. Aí você falou, qual foi o começo da tua palavra? Você disse que tinha muitos artesãos e camelôs, etc. Então, o comércio era grande. Então, ao mesmo tempo que eles cresceram lá, prosperaram lá, também cresceu o evangelho. E a Priscila era como todo comerciante, ela era muito, como se diz, tinha o dom da palavra. E o apóstolo Paulo viu isso nela.
E sempre que Paulo tinha um trabalho, ela ia junto. É como mais ou menos vocês aqui. Nunca está uma pessoa só, está sempre uma época, sempre a Valéria, está sempre o presbítero, sempre ou seja, essa equipe que você falou. O que Deus quer dizer para essa igreja? Que essa equipe não está olhando. Nada em vão que vocês estão fazendo aqui. E tudo que vocês estão fazendo aqui, por mais simples que seja, por mais difícil que seja, né? Parece que não é nada, né? Todo dia a mesma coisa, então Deus está preparando para algo maior. Amém. Tá? Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo complemento. E agora voltou o meu notebook aqui. E o importante foi muito bom entender a preocupação do apóstolo Paulo nessa cidade, né? Priscila, é estranho, né? O apóstolo Paulo reconheceu uma mulher naquela época, mas ela, por ser uma artesã, ela conseguia viver socialmente melhor. Não sei se ela poderia deixar a profissão dela para seguir a Cristo, mas ela seguiu e deu continuidade, né, junto com Áquila, e eles fizeram a igreja crescer. Mas um fato muito importante aí é que o apóstolo Paulo ele sempre foi muito objetivo em relação a isso. A união da igreja, a participação dos membros. Às vezes a gente questiona, né, o político que faz muita coisa, isso é muito importante. Existe também o apolítico, uma pessoa complicada. Eu já trabalhei onde eu trabalhava, às vezes eu ficava observando, né, os apolíticos. Existe o político, aquele que grita, que fala na reunião e tal, traz informações técnicas, aí você pega aquele apolítico, geralmente ele está com o braço cruzado e quieto. Esse apolítico, incrível que pareça, ele às vezes traz alguma solução. Já tive algumas experiências sobre isso, né? E nesse período existiam muitos apolíticos, né? Pessoas que não faziam nada, não queriam fazer nada pela obra, pelo amor de Cristo. Mas a igreja começou a crescer muito forte lá em Éfeso, por motivo dessa carta, né, que ela conseguiu brotar no coração dos fiéis, na época, um grande crescimento. E dos fatos também que o apóstolo Paulo colocou é que Cristo veio para quebrar as barreiras entre os fiéis e os não fiéis, os políticos e o apolítico, né? Jesus Cristo veio para quebrar essa barreira, para que os dois povos se unissem. Tá ok? É uma palavra que eu trouxe aqui, que eu procurei pesquisar na Bíblia. Agradeço aos irmãos pelo privilégio de estar aqui, né? Como eu digo, que o Sérgio me tirou da zona de conforto. Mas amém, eu dou glória a Deus por isso. Vamos repassar a palavra para Valéria. Deus abençoe.